Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. Estamos aqui mais uma vez no nosso encontro de perguntas e respostas com o pastor João Rosa. E já dizemos a vocês, né? Façam suas perguntas, podem mandar no grupo de WhatsApp ou podem mandar aqui na live pelo Facebook. Nós estamos aqui, né, com o pastor João Rosa para fazer esse trabalho, né, de tirar as dúvidas dos irmãos sobre qualquer assunto que vocês tenham. Se for um caso de Bíblia, responde com Bíblia. Se for uma questão de mensagem, aí o pastor vai ver. E questões pessoais, aí só escritório, né, pastor? Então tá, estamos aqui com eu, pastor, irmão Décio, irmã Santa, né? Vamos começar a nossa reunião de hoje. Aí o pastor vai saudar os irmãos e fazer uma oração para a gente começar, né? Uma boa noite a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, vocês que já estão ligados conosco aqui na internet, né? Estamos aprendendo uns com os outros, como a Bíblia diz. Esse é o trabalho do cristão, né? Cumprimentamos a todos que estão ligados aqui na internet, os nossos irmãos e irmãs de fora também do país, né? Que o irmão falou que tem alguém assistindo, né? Deus abençoe nossas irmãs. Irmãos, sejam muito bem-vindos, né? Nós amamos vocês, estamos orando por vocês, né? Deus não tem nesse lado aqui uma pátria, né? Ele tem uma pátria celestial, que é onde o Espírito Santo trabalha. Ele é o mestre, né? Então, que Deus abençoe todos vocês. Nós vamos ter uma oração. Eu vou ler um versículo da Bíblia aqui, somente um versículo. 19 do primeiro de Tiago, versículo 19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto a ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Nosso Pai, querido Senhor Jesus, obrigado, meu Deus, por mais essa preciosa oportunidade que nos concede. Talvez seja os últimos momentos na terra que estamos passando, logo estamos indo para aquele país aonde não vai haver mais nada que vimos aqui com os nossos olhos. Querido Pai Celestial, que o Senhor nos ajude esta noite a chegar àquela alma que está preciosamente esperando em Ti, Senhor. Amém, aquela Deus. vida preciosa que o Senhor reservou para habitar nela. Amém. E que essa noite seja uma bênção muito grande, Senhor, para todos eles. E para nós aqui também. Nós te pedimos uma bênção, que o Senhor dirija essa live segundo a tua vontade, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, está bem. Vamos começar a nossa... Temos duas perguntas que vieram pelo WhatsApp, mas eu tenho uma pergunta aqui do irmão Tiago, que está aqui no Facebook. Eu vou já passar para o pastor. Assim, sobre o quíntuplo de Efésios. Há algum apóstolo na mensagem hoje, vindicado por Deus? Sim, a noiva é completa. Ela tem apóstolos, ela tem profetas, o apóstolo, os profetas. O apóstolo, inclusive, é o posto maior que nós temos no quíntuplo de Efésios, Efésios capítulo 4, versículo 11, né? Então, o apóstolo é o mais alto posto. O apóstolo, a finalidade dele é colocar as igrejas em ordem. Aquela pessoa que vem ali, um testemunho de vida, uma pessoa qualificada, e ela não chega arbitrariamente nas igrejas. A igreja, o posto maior da igreja é o pastor. Ninguém supera ele ali, né? O profeta diz que ele é a autoridade maior. Mas quando o apóstolo chega ali, ele vê algumas coisas assim que ele pode ajudar, ele chama o pastor, conversa com ele, né, para melhorar aquilo ali. Isso é uma coisa particular, ele não vem e põe na igreja aquilo. Tudo que vem para a igreja tem que vir através do pastor. Porque o pastor é a porta, né, de entrada. Então, o pastor é a pessoa que está ali, mas tem esse apóstolo, tem profetas, tem mestres, evangelistas, todos eles estão em função no corpo. Entenda, irmão Tiago, que o apóstolo não está só no Brasil, a noiva é uma no mundo. Existem muitos e muitos e muitos apóstolos no mundo.
e é para o corpo da igreja, né? Então, não quer dizer que nós tenha muitos aqui no Brasil, mas aqui também tem. E o apóstolo é conhecido pela qualificação dele, né? É aquela pessoa que é qualificada para essa finalidade. Existe sim, então. Deus abençoe. Então tá, irmão Tiago, Deus abençoe. Agora deixa eu perguntar, o senhor conhece algum apóstolo? Não posso dizer, irmão. Ah, tá bem. Desculpe, pastor. O apóstolo é conhecido pelo... O membro conhece quem é o apóstolo. É por uma revelação, né? Entende? Então, não é uma coisa assim que a gente chega assim, o apóstolo chegou na igreja. Aí seria uma coisa fácil, né? Eles, os membros assim, né? o povo olhar assim, o pastor acha que aquele é um apóstolo, mas a igreja não acha. Então a igreja tem que reconhecer esses tipos de homens assim, qualificados, que vêm até nós, né? Então eu não posso vindicar se o fulano lá é apóstolo, né? Daqui a pouco as pessoas veem uma falha na pessoa, desqualifica ela, não acredita mais. Isso é muito ruim. Porque uma falha, todos os homens têm falhas. Uma falha não desqualifica um apóstolo, uma falha não desqualifica um pastor e nem um evangelista. Entende? É uma falha, mas a gente então deixa que a igreja reconheça esse homem. Né? Entendi. Entendeu? Entendi, obrigada, pastor. Entendi. Irmão Tiago, eu também tinha essa dúvida, sabia? Só que eu nunca tinha perguntado para o pastor. Mas foi bom, graças a Deus. Então aqui nós temos eu anotei aqui que veio pelo WhatsApp, né? Na mensagem O Deus Vindouro, no capítulo 1. Ali o irmão Brana vem falando, eu posso até ler um trecho para o senhor, para a gente puxar da mente, né? Falando assim, como a Bíblia se repete. A cena de José e seus irmãos está para se repetir, pois Jesus virá em breve. E ao deixarmos o tipo de José, há mais uma coisa que eu quero trazer à sua atenção acerca deste tempo do fim. Você recorda que enquanto José estava diante de seus irmãos, quando Benjamim não estava com eles, ele falava através de um intérprete, embora soubesse bem o hebreu? Ele falava aos seus irmãos em outra língua. Você sabe que a primeira era gentia, a cabeça de ouro, a era babilônica, acabou com a mensagem em línguas escrita numa parede? Esta era vai acabar da mesma maneira. A abundância de línguas hoje prova que o tempo dos gentios terminou e Deus está retornando para Israel. Aí nós temos uma pergunta da irmã Betânia, lá de Candiota. Essa parte aqui que ela não entendeu, esta era vai acabar da mesma maneira. Aí ela quer saber, como assim da mesma maneira? Sim, lá o Velho Testamento foi sombra para o Novo, né? Então nós sabemos que essa era que estamos findando é uma era de confusão. Entende? Confusão. Há muitas confusões hoje no meio religioso, não é? Existe vamos dizer assim, que a era babilônica, ela se encerrou com um ídolo, né? Um homem santo, chamado Daniel. Eles criaram uma estátua dele, né? Para adoração. E esta era também vai fechar com um ídolo, um homem santo que está em Roma. Então, aí são casos que nós vamos juntando, né? Juntando. Então, tudo isso tem que figurar nessa era também. Porque, por exemplo, José, né? José do Egito, ele foi a pessoa, vamos dizer assim, respeitada lá, né? Como um príncipe. Tá? Então, onde José estava, os joelhos se dobravam. E quando o nosso Jesus vir, os joelhos vão se dobrar também. Eles vão saber que ele é Senhor deles, né? Então, agora vai se encerrar assim, irmã Betânia, com muita confusão,
Muita confusão. Nós temos muita confusão de línguas hoje, muitas interpretações que está vindo, seja na mensagem, seja no mundo religioso, onde for, você está vendo essas interpretações. E a Bíblia não pode ser interpretada. A Bíblia tem que ser crida como está escrito. Não se pode tirar ou acrescentar nada que está escrito na Bíblia. Senão Deus vai tirar nossos direitos também. E o eleito, ele vai se parar na palavra. Custe o que custar, ele que custe a vida dele, custe o que tiver que custar, ele vai se parar na palavra e ali ele vai esperar o seu ato. Tá bem? Amém. Então, sigamos adiante. Temos outra pergunta aqui. Aqui no caso, a pessoa, né, que um irmão da mensagem fala do profeta, fala da mensagem, fala dos pontos da Bíblia, né, sobre batismo, ceia, e confrontando num bom espírito, né, dizendo como que a denominação está fora da palavra. Aí essa pessoa da denominação que ouve a mensagem e escolhe ficar com o seu pastor, ainda poderá ser salva? Há misericórdia para ela? Pode sim, se ela está no lugar que ela se achou melhor ali, e o profeta diz que ela não vai subir no rapto por causa da denominação, está lá na pergunta e resposta. Eu não trouxe agora, mas ele diz que se a pessoa está buscando luz para si, ele vai ser salvo como indivíduo, mas vai ter que passar na grande tribulação. Porque tudo que fica aqui vai para a grande tribulação, né? Mas é possível sim, o profeta, foi feita a pergunta para o profeta ali, a pena que eu não tenho aqui, né? Mas ele disse que foi perguntado para ele assim, como se havia pessoa salva dessa maneira que esse irmão perguntou aí, essa pessoa, né? E ele disse que sim, eles serão salvos. Aqueles que não têm o Espírito Santo têm que passar na tribulação, mas serão salvos. Muito bem. Aí nesse caso, o pastor, falando assim sobre as virgens nessas, elas estão sempre em alguma denominação, né? Uma igreja católica, alguma denominação, ela só não tem a luz da verdade da última era. Na verdade, as virgens nessas são os nascidos de novo que estão no sistema. E na igreja da mensagem também tem virgens nessas. Sim. Pessoas nascidas de novo, que não têm o Espírito Santo suficiente para o arrebatamento, ele vai ter que passar. O profeta diz que ela está santificada, ela está purificada, mas ela não pode subir, porque só vai subir quem tem o batismo do Espírito Santo. Certo. Bom, deixa eu ver se você viu mais alguma pergunta aí dessa? Não. Por enquanto. Tá, irmãos, mandem suas perguntas, não deixe passar a oportunidade, certo? Por enquanto que vocês não mandarem, eu vou trazer uma pergunta minha para o pastor. Coloquem suas perguntas aí. No sábado passado, o senhor pregou sobre... Teve uma parte que o senhor falou ali no Capão, ali no Recanto das Águias, sobre aquele tempo da meia-noite, né? Que nós estamos nesse tempo da meia-noite, quando será dito, eis o noivo, né? Eu queria que o senhor falasse mais um pouquinho, porque eu achei tão importante essa Nós estamos chegando à meia-noite, né? A hora daí vem o noivo. E quando vira o noivo, as lâmpadas são acesas, quer dizer, despertadas. Acesa, a palavra acesa é despertado, entende? Então, as virgens nessas, elas têm luz, têm lâmpada, né? E as virgens santas, né? Como é que você diz? Prudentes, né? Mas as nessas não têm esse azeite. Então, quando elas vêm, são mandadas a comprar. E quando chega o noivo, leva as prudentes, ela vem bater na porta, está fechada. Aí são lançadas na grande tribulação, entende? Nas trevas exteriores. E ali, então, elas têm que passar por ali, porque não tiveram
o Espírito Santo, porque vocês entendem, não sei se vocês vão me entender o que eu vou dizer para vocês. O Espírito Santo é o julgamento na nossa vida. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela está julgada, ela está limpa, Amém. ela está preenchida, certo? E ela não vai depender de passar lá no trono branco. Entende? Porque o Espírito Santo, nessa mensagem, no culto, está julgando com a própria palavra, e a pessoa vai se julgando e vai se colocando em ordem para o arrebatamento. Então, a pessoa não tem que passar lá no trono branco, porque ela foi julgada, entende? Ela se julgou, né? Se qualificou na palavra porque ela tem por dentro, que é o Espírito Santo, e a lâmpada que está acesa na alma. Certo? Não é que a pessoa vai carregar uma lâmpada na mão. Entende? A pessoa, ela é cheia do Espírito Santo para estar no arrebatamento. Ela tem o sinal de Deus, o batismo do Espírito Santo, e ela sobe. Né? Então o profeta diz que essa mulher, ela tem as mesmas virtudes que a noiva tem. De ser santa, de ser virgem. Só que ela não sobe porque ela não tem o azeite suficiente. Ela não comprou o azeite. E o profeta diz que o comprar é ir se ajoelhar em algum lugar e buscar o Espírito Santo, né? E se qualificar. Só que, na verdade, ela não chegará a esse ponto porque ela não foi qualificada para o arrebatamento. No arrebatamento só vai estar aquele eleito que foi elegido para o rapto. Com certeza. Glória a Deus. Então são 5 de cada lado. Ó. Né? 5 é prudente e 5 são nécias. Olha aqui. 5 prudente na mão direita. 5 nécia na mão esquerda. Estão me entendendo? Porque lá Jesus vai dizer assim, ó. Ele vai tirar da mão esquerda, onde as pessoas, e vai mandar passar para a direita. Né? À direita, aquelas pessoas que estão passando no juízo e sendo julgadas e salvas. Na direita vai ficar as ovelhas, na esquerda vai ficar os cabritos. Então nesse caso, no caso, o cristão eleito, a melhor forma que ele tem que fazer de vida é seguir confiando e esperando aquele dia. Ele é um indivíduo, irmão, por isso que o profeta falou assim, ó, não podemos nos enredar nesta hora com nada. Com nada. Nós temos que nos julgar, buscar o que precisa para estar no arrebatamento, todas as bagagens do mundo têm que ficar fora, e aí o eleito vai caminhando como caminhou Enoque, com Deus. Aleluia. E falar em enredo e tudo, a irmã Cláudia, Deus abençoe a irmã Cláudia, os nossos irmãos bagenses. Ela traz uma questão, ela disse que ela já sabe como se conduzir, mas ela quis fazer uma pergunta para ajudar alguém ainda que talvez esteja com dúvida, né? A questão que ela traz é sobre as eleições, né? Como é que o cristão deve se conduzir na hora da eleição? Não é sobre campanha, isso, aquilo. Na hora da eleição. Então, ele deve... qual a posição do cristão diante de uma urna? Ele ou ela deve escolher um candidato e dar seu voto e se manter neutro? Como que deve ser a postura do cristão? Porque ele é um cidadão, né? Ele vai ter que... E no Brasil, o voto é obrigatório. Então, tem que votar. Ele, como cristão, como é que ele deve se proceder? Primeiro lugar é orar. Viu? É orar a Deus, viu? E buscar uma direção de Deus. O cristão não é um comunista, o cristão é um democrata, disse o irmão Brana. Entende? O cristão não vai pelo comunismo. O comunismo é do diabo. Ele diz a democracia de Deus. Só que a nossa democracia ela está espatifada também, né? Mas a democracia ela é de Deus. Ela é pacífica, né? Ela é discutida, né?
Contudo que nós estamos num país assim turbulento. Mas eu acho que nós temos que fazer a nossa escolha muito bem feita. Ir na urna, votar porque o brasileiro tem que votar mesmo, ele é obrigado a votar, né? Quer dizer, obrigado não, isso é uma força de expressão. Mas se ela anular o voto, é sinal que a pátria dela, ela tem que fazer a escolha de um presidente para a pátria. Entende? Isso é, a pessoa tem que pensar o que ela vai fazer. Entende? Então, pedir a Deus uma direção, não é? Do que ela vai fazer, porque nós estamos, por exemplo, aqui, nós estamos comprometidos com a nossa pátria, como eu sempre venho falando nos cultos. Não é? A nossa pátria tem uma bandeira, e essa bandeira é nossa, é do nosso país. E se nós vivemos aqui, nós temos que colocar um presidente para governar o país. E se nós errar, o que vai restar? Só a misericórdia de Deus. Mas vamos fazer o melhor que nós puder. Entende? Então faça o melhor que você puder indo à urna. Porque isso é muito perigoso. Não é? A pessoa, por exemplo, tomar um lado partidário por política e fazer uma coisa errada. Nós temos que escolher uma pessoa que esteja qualificada no nosso pressentimento que possa governar o país. Né? Como eu digo assim, ó, eu, por exemplo, eu não sou obrigado mais a votar. Eu estou com 76 anos, né? A irmã Santa também não precisa, mas nós vamos votar esse ano, sim. Gente, nós vamos ir votar, porque nós já pensamos, nós já temos por exemplo, a nossa decisão sobre esse assunto. Mas eu acho que o cristão, ele não pode ir por incentivação de ninguém. Ele tem que escolher, como eu disse assim, o melhor. Entende? Esse negócio de dizer um para o outro assim, eu vou votar nesse, eu vou votar naquele, isso é bom não conversar muito. Vai lá na urna, vota e pronto. Tá? Sem se envolver muita confusão. Exatamente, né? Porque na política, como disse o irmão Brana, tem homens bons e sinceros. Tem pessoas boas. Mas tem pessoas que, olha, se nós votar neles, nós vamos responder uma dura coisa, né? E vão talvez colher uma semente que vai nos prejudicar mais adiante, tá certo? Então, eu acho que, nesse ponto, eu acho que está respondido isso aí, né? Amém. Tá sim. Obrigada, pastor. Temos mais uma perguntinha aqui. Os irmãos estão participando, que bom. E coloquem suas perguntas aqui, viu? Não deixe de perguntar, porque a hora que a gente tem o seu pastor aqui é só pra gente responder só o que a gente quer que ele responda. Olha que coisa. Muito coordenado, irmão. Estou gostando muito, olha, muito bom mesmo. Como é bom a gente... Você sabe que quando a gente sai fora da linha, o Espírito Santo sai daqui. E nós acabamos nos enredando e não temos uma resposta, né? Então, por isso essa coordenação muito linda, muito bonita, né? Que a gente pode até que a gente não responda o que a pessoa quer, né? Mas se não responder, como disse o profeta, me perdoe, eu fiz o melhor. Glória a Deus. Aí temos uma pergunta aqui da irmã Clemson. Recebemos o Espírito Santo no batismo? Podemos receber algum tempo depois de batizados? E antes do batismo podemos receber o Espírito Santo também? Então ela quer saber quando é que a gente recebe o Espírito Santo? Antes do batismo, quando se batiza, depois do batismo? Eu creio que essa pergunta vai ajudar alguém, né, irmã Cleusa? Ora, irmã Cleusa, não é de válido que eu estava lendo essa mensagem essa semana. Que coisinha. Tudo isso que a senhora perguntou. O batismo do Espírito Santo, ele pode vir antes e pode vir depois. Certo? Quando diz o profeta que quando Pedro chegou na casa de Cornélio, não é? O Espírito Santo caiu sobre eles antes do batismo. Não é? E depois que ele caiu o Espírito Santo, Pedro ordenou que eles fossem batizados em nome do Senhor Jesus.
Só que o eleito, irmãos, eu abri uma brechinha para vocês aqui. O eleito, mesmo tendo o Espírito Santo, ele tem que ter o batismo em nome de Jesus. Senão ele vai ficar... O profeta diz, como que eu posso dizer que uma pessoa tem o Espírito Santo negando o batismo? Se ela tem o Espírito Santo antes, ela vai querer ser batizada. E se ela diz assim, não precisa ser batizada, ela não teve o Espírito Santo ali. Foi um engano. Porque o Espírito Santo vai levar para as Escrituras. Entende? Então, o batismo, sim. O batismo é uma coisa que ele vem com a pessoa busca o batismo do Espírito Santo, ela pode encontrar antes de ser batizada em nome de Jesus, sim. Ela pode. Só que ela não vai negar o batismo. Porque eu estava lendo isso essa semana ali, o profeta dizendo isso, então, que não... Uma pessoa, então, ela recebe o Espírito Santo, o que ela tem que fazer? Ela logo que ir para as águas cumprir o resto da palavra. Se ela diz, olha, eu não preciso. Você vê muitas pessoas aí fora dizendo assim, eu sou batizada com o Espírito Santo. Negando as Escrituras. Em tempos passados, isso podia acontecer no tempo dos reformadores. Agora, hoje nós estamos na era do olho. Hoje é completo. Hoje a pessoa tem que ser completa das Escrituras. Então, a pessoa não pode negar. Se ela diz que recebeu o Espírito Santo, não por falar língua, não por gritar. O Espírito Santo é uma natureza que vem para dentro da pessoa, né? E aquela natureza... ela leva a pessoa a ter o Espírito Santo por dentro. Né? Então, uma pessoa jamais vai negar as Escrituras, nada das Escrituras. Uma pessoa batizada pelo Espírito Santo, ela não nega nada. Ela pode não entender muitas coisas, mas ela dá o amém. Ela dá o amém para aquilo ali. Senhor, eu não entendi, mas glória a Deus por isso aqui. Isso está escrito. Né? Então, é assim que funciona. Então, isso pode sim, eu estava lendo essa mensagem essa semana ali, grande parte disso. Deus abençoe. Amém. Nós temos aqui uma pergunta também na mensagem convencidos e tão preocupados, né? Aí... é do parágrafo 98, né, que a irmã Chayane está nos perguntando. Aí eles poderiam explicar, devemos orar a Deus pelo novo nascimento para ter o Espírito Santo? Aí no parágrafo 98 diz, todo cristão nascido de novo tem esse mesmo Espírito nele. O pregador pode ser dotado, mas isso é apenas um dom do Espírito Santo, não o Espírito Santo. É um dom do Espírito Santo. Sim. O que gera o novo nascimento na pessoa? O Espírito Santo, que é a alma de Jesus Cristo, que desce no coração do eleito, né? Mas o eleito, ele prossegue provando com os frutos. Porque o Espírito Santo é uma árvore frutífica na pessoa. Ela produz frutos. Quando a pessoa sabe que tem o Espírito Santo, automaticamente ela passa a produzir frutos daquela árvore. Entende? E ela reconhece. Cada pessoa que tem... Né, ninguém chegará ao batismo do Espírito Santo sem o nascimento. O nascimento é que gera o selo do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo é o nascimento. Uma pessoa não pode receber o Espírito Santo sem ela trocar de natureza. Sem ela trocar, ela ter o segundo nascimento, que é pelo Espírito de Deus. Então, quando ela nasce de novo, no segundo nascimento agora, no novo homem espiritual, ela então é uma pessoa que tem o Espírito Santo e ela é conduzida pelo Espírito Santo. Entende? Vai ter falhas, a pessoa vai cometer falhas, mas nunca um pecado grosseiro, né? Explicado, ela pode ter falhas, né? Porque ela ainda está num corpo humano de 5 sentidos.
Ela pode ser pegada de surpresa, o profeta disse assim, né? Às vezes, até conversando com uma pessoa, você concordar com uma coisa errada, né? Mas logo em seguida ele diz, tem um sinal de alerta dentro da pessoa, que diz para ela assim, está errado, né? Aí ele diz assim, e a pessoa vem como humildemente a Jesus e diz, Senhor, eu pequei. E ele diz, eu te perdoo, meu filho, porque ele tem a natureza dele lá dentro. Entendeu? E o nascido de novo não tem nem muito que discutir, nem brigar. O nascido de novo, ele vai pelos frutos conhecereis. Certo. Pronto. Às vezes a pessoa fica, como o pastor fala, né? Um legalismo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não tem que nada. Eu, como eu falei domingo passado na escola, eu não creio mais em legalismo. Não ponha mais isso na minha frente, porque eu não creio nisso. Hoje eu estou vivendo no outro prisma de vida. A pessoa... Hoje, Deus pode ter me provado de ver uma pessoa errada. Eu vou orar para que ela se acerte. Agora, eu não posso fabricar ninguém. Não irá ninguém fabricar no rapto. O irmão Bruno cansa falando isso. Cada pessoa tem que se responsabilizar pelo testemunho dela. Mas tem gente errada na igreja. A igreja não é a mensagem, não é a noiva, já disse para vocês. A noiva é um ajuntamento local onde os eleitos estão saindo. Para trás do véu, não é? Então, a noiva, ela sai, ela nasce e ela se iguala, um eleito com o outro. São almas gêmeas desse irmão Branco. Né? Alma gêmea. Mas as pessoas que vão ficando e parece que não ouvem nada, vão ficando por ali, elas estão na igreja, elas estão no banco da igreja. Elas nunca nasceram e nunca entenderam a mensagem. Pode ouvir o profeta, pode gritar, pode pular, pode dançar, fazer o que quiser. Se não mudou nada ainda, é que não chegou o nascimento para ela. Tem que ter muita paciência, né? Pois é, que eu venho dizendo, essa é a hora que nós temos que ter paciência. Se nós usarmos uma imposição numa pessoa agora, nós podemos sofrer um grave problema, porque não é mais por legalismo isso. O profeta diz que a pessoa gera o Espírito Santo no ambiente. No ambiente onde vive. É aquele caso que tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, porque o púlpito ali falando, advertindo e tal, e a pessoa sempre faz o errado e ninguém é cego, tá todo mundo vendo que tá fazendo, não bate com a palavra. Porque não sou eu que digo que tá errado, porque a gente não pode julgar ninguém, mas a palavra julga. Se eu quero fazer igual a palavra, o pastor prega para fazer igual a palavra, e alguém que anda do meu lado, não é irmão Décio. Eu tenho um exemplo de irmão Décio. Ouve a mesma coisa que eu ouço, mas faz diferente da palavra. Essa pessoa não tem consciência não que está fazendo diferente da palavra? Não. Não tem consciência? Não deixa ela lá como ela está. Nada mancha não, o tá testemunho. De fazer um saculejo assim, né? Nada mancha o testemunho de um eleito. Nós temos que aprender a andar com as pessoas erradas também e testemunhar para elas quem somos. Entende? Nós não podemos dizer, por exemplo, se até aqui na minha esposa aqui, vamos dizer assim, se eu visse uma coisa errada nela, o que eu vou fazer? Eu vou me encerrar ali e vou orar, porque eu não adianta eu impor nela. Olha, verdade, tu tem que colocar essa roupa, tu tem que fazer isso, mas quem sou eu? Eu não sou o salvador dela. O salvador dela é Jesus. Amém. E se Jesus elegeu ela vai ter uma semente ali dentro que ela vai poder andar com o filho errado, com o marido errado e vai subir. É verdade. O eleito não se dirige. Deus que dirige ele. Glória a Deus. Não tem a coisa é tão certa. É tão pequeno, mas é. Então, esse ponto nós temos muita teima das pessoas. Eles querem endireitar as pessoas. Vá para o quarto, o jejue por aquela pessoa, ore por ela, se quebrante por ela. Essa é a melhor coisa que existe. O profeta disse assim, aí você vai ver ela lá na igreja nascida. Quanto mais impõe, você chega a ofender uma pessoa, vai gerar uma briga.
Vai gerar uma briga. Então a melhor forma é ajustar a gente e andar com ela. Ela vai cansar de olhar o certo. Uma hora dessa ela vai dizer assim, se ela tem algo de Deus ali, ué, mas eu estou atrasada. E aí vai correr atrás, né? E como Vocês é bom. viram, vocês têm visto como é que eu tenho conduzido as pessoas, como é que eu tenho andado, como é que eu tenho feito com as pessoas. Esse é o modelo. O profeta disse, se o pastor passa por baixo do arame de espinho, a ovelha passa ali também. A ovelha, não o cabrito salta. Mas Olha até- aqui, olha aqui, ó. Tá. Só me deem um tempinho que eu vou mostrar para vocês aqui. Ele disse, o Espírito Santo vier. Não se necessita de mestre, as pessoas dizem. Não há ninguém dirigindo. Ovelha não se dirige por si próprio. Ele próprio é o mestre, eles dizem. Ó irmão, como você pode ser tão infantil na leitura das Escrituras? Porque então o Espírito Santo colocou mestre na igreja para quê? Para quê? Se o Espírito Santo é o mestre? Vai ajudar a pergunta do Tiago também. Irmão, você não pode ser tão infantil, então. Porque então o Espírito Santo colocou mestre na igreja e dizer, não preciso de ninguém para me ensinar. O Espírito Santo me ensina, as pessoas dizem. Sim, por meio de quê? Do mestre. A palavra está gerando no púlpito para descobrir nossos pecados, nossas falhas. Não é? A vara da palavra entra lá, nos dá uma batida, e nós, cada culto que vamos, nós temos que estar atentos, não olhando quem está errado, mas olhando a nossa vida. A nossa vida, se nós temos que recompor alguma coisa ali no culto. Do que tudo nós ouvimos. Porque a ovelha, ela come o pasto, come, depois ela vai para debaixo de uma árvore, deita e remói. É isso que a ovelha de Jesus Cristo tem que fazer. Remoer o alimento. Ver o que fez bem para ela. E o que ela precisa fazer para melhorar. Né? Então, o que aconteceu no meio de tudo isso? O profeta diz, o que chegou primeiro, o que chega primeiro é o legalismo. Mas olha lá o que ele diz, depois ele é banido. Ele é banido para um extremo da estrada. O liberalismo é banido para o outro lado. E o eleito caminha no centro. Amém. Então, qual é a vista? Qual é a vista que as pessoas que estão erradas têm que ver? Aquele que caminha no Meio. meio, no centro. Vamos lá, só para terminar aqui, irmãos. Sim, por meio do mestre, ele colocou mestres na igreja. Ele disse, são todos mestres, são todos apóstolos, todos têm dom de cura. O Espírito Santo estabeleceu essas coisas na igreja. E ele opera todas elas, e cada uma delas opera ordeiramente. Aqui, ó, Tiago 3. Tiago 3 aqui. Ó. Aleluia. Quando eu cheguei para a live, ainda o Espírito Santo estava me mostrando essa escritura Eu aqui. li em Tiago no início. Meus irmãos, muitos de vós não se tornarem mestres, porque mestre é uma pessoa que sabe o que está fazendo. Não é? Sabendo que receberemos muito mais duro juízo. Então a igreja, ela vai ao novo nascimento com esse quintuple de Efésios, é para o aperfeiçoamento dos santos. Está aqui em Efésios, é até bom ler para os irmãos aqui. Deixa aqui, né? Glória a Deus. Coisa boa, né? A palavra é um remédio.
É o quinto de Efésios que Tiago perguntou. 4:11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista e outros para os pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Aleluia! Para edificação do corpo de Cristo. Quando nós chegar lá, nós temos que apresentar o que nós vimos na nossa visão escriturística. Certo? Se vestimos uma mulher, por exemplo, assim, ó, não, você tem que fazer isso, vai para o escritório, não, você tem que usar esse vestido aqui. Deus viu isso? Ele não viu, irmãos. As pessoas têm que tirar de cabeça isso. Né? O pastor, por exemplo, o marido ele pode conversar ali com a esposa, com os filhos né, e fazer o melhor. O pastor vai para o culto, faz o melhor. O profeta diz que cada pessoa que vinha a ele, e ele via uma eleição na pessoa, ele dizia assim, irmão, você tem que nascer de novo. Porque ele disse, a hora que ele nascer de novo, ele não é mais uma pessoa contrariada com as escrituras. Ele caminha na ordem escriturística, não é? Então, querendo o aperfeiçoamento santo, até que todos cheguemos à unidade da fé e o conhecimento de Deus, a medida da estatura de Cristo, completa de Cristo. Então, esse ministério está para isso. E a igreja, um membro pode endireitar outro, né? É indo com amor, ele diz, na pessoa e convencendo ela. Isso sim, se ela cometer um erro. Agora, se nós queremos atropelar as pessoas e elas querem viver no buraco do pecado, como que você vai tirar elas de lá? Dizendo tu é errado, tu é isso, tu é aquilo. Não, nada disso. Não é melhor ter ela na hospedaria? Deixa essa pessoa doente lá, eles botam na UTI, né? O médico bota na UTI, lá entuba ela, né? Até que ela esteja respirando ordeiramente, ela sai do UTI. Então o profeta diz, deixa ela lá, porque um dia desse Deus vai tratar com ela, se ela tem uma semente eleita, ele vai tratar com ela, nem que ele tenha que atirar no chão, botar lá no hospital. Mas ela vai se ajustar. O ajuste é de Deus, o ajuste não é nosso. Viu? Então as pessoas até podem me achar assim que eu sou ele é um liberal, dá ouvido para tudo. Não, eu não sou assim não. Irmãos, eu olho a eleição da pessoa e eu quero cada eleito no nível. Não, porque a pessoa que faz isso aqui com esse que está embaixo errado, ele está desordenado. O profeta diz, ele caiu da graça. Quando a pessoa olha o erro de outro, como se diz assim, malignamente, vamos dizer, olhando assim, com más intenções, ela caiu da graça. Ele diz, quem tem que ir para o altar já não é o errado mais, é aquele que caiu da graça. É muito grave. Então, se vocês pudessem ver a visão que a gente vê assim das coisas, é muito forte. É muito forte, mas uma alma vale mais que o mundo inteiro. E por muito mais errada que esteja uma pessoa, nós temos que ficar do lado dela. Como Jesus, se ele descesse aqui agora, ele viria pecar de alguém? Não. Ele mesmo disse nos seus dias, os sãos não precisam de médico. Quem? E sim os doentes. Os doentes. Né? Então, tudo isso aí são coisas assim, né, que vai chegando o ponto que nós vamos chegando ao nível de ser um cristão. E é uma altura, viu? Não é pouca coisa, não. Isso eu discuto com qualquer um aí, viu? Como disse o profeta, tá? Adianta, ele disse aquela irmã que estava lá tocando órgão lá com vestido curto.
E o pastor chegou, aquele outro homem ministro, chegou e disse, o senhor suporta essa mulher aí? Ele disse assim, ela tem um bom espírito, Deus vai acertar a vida dela. Glória a Deus. E aquela que tu tem lá com o vestido lá nos pés é uma serra elétrica, a faladeira da vida dos outros. Olhando a aparência, né? Não é, irmãos? Veja como é que eu estou pedindo a Deus que eu quero viver essa vida aqui que eu estou falando. Amém. Quero. Não quero ver erro de ninguém. Não quero ver falar em erro de ninguém. Se eu não puder me colocar por o erro das pessoas, eu estou fora do lugar. Eu já nem sou um membro do corpo. Eu sou um extravagante. Né? Um abafador de almas. Né? Em vez de tirar para fora, eu estou abafando. Eu sempre via isso, assim, meus irmãos, porque eu vi pastores, por exemplo, eles prepararem igrejas assim, ó. Eu estive. Que você olhava assim, mas que igreja, é a santidade de Deus aí dentro. Daqui a um pouco começou a sair um por um, ó. Ficou só ele no púlpito, praticamente. Era Deus nisso? Valeu alguma coisa? Irmãos. Então, como eu digo assim, a palavra vai colocando o eleito no seu lugar, ele não encaixe no corpo ali, ele vai encaixando, né? Nascendo e encaixando. Certo? Certo. Amém. E tem aqui o irmão Tiago traz um comentário que ele estava conversando sobre isso e fez a pergunta dele sobre o quinto, por isso o senhor respondeu. E ele traz aqui uma questão, né? Um dos sinais do rapto da noiva pode ser também algumas doutrinas que estão inserindo na própria mensagem? Exemplo, adicionando e não negando a mensagem, porque olhando as 7 eras, sempre após alguns anos dos profetas ou mensageiros terem partido, nota-se que começam as subdoutrinas do homem. Eles não tiram, mas vão acrescentando coisas. Isso seria um sinal do rapto? Não, quando o homem acrescenta algo nas escrituras, irmão Tiago, ele é uma denominação. Ele é um sistema dos homens. Né? O Espírito Santo não está mais ali. É por isso que o Espírito Santo está tratando com o eleito. Como eu acabei de explicar aqui o que o profeta disse, né? Lá no sistema, vou dizer, tem 100 membros lá, né? Numa igreja tal. E tem uma pessoa que está se esforçando para se aproximar da luz. Entende? Essa pessoa está tentando se aproximar da luz, se esforçando para chegar na luz. Os outros, é mundo, igreja, tudo, ninguém dá ouvido. Então o profeta diz, aquela pessoa está salva. Aquele indivíduo lá dentro não vai no rapto, mas será salvo na purificação, na grande tribulação. Entende? Então, a pergunta do irmão Tiago aí é sobre, então, se essas doutrinas que se adicionam na própria mensagem é um dos sinais do rapto, se aproximando. Sim, corretamente, porque é sinal que a igreja, a noiva, o corpo da noiva está se unindo e o resto está ficando enrolado em doutrinas. Enrolado em doutrinas. Tá certo? Porque o corpo, o eleito não vai se enrolar com doutrina, ele vai ficar com a palavra. Se um dia eles me verem fazer coisa fora da Bíblia, me mandem embora. É verdade. Né? Nós temos que ficar com a palavra, então o eleito fica com a palavra. Então, como eu estou dizendo aqui, por exemplo, a maneira que o corpo vai se ajustando, se unindo, vai ficando fora o quê? O retalho do vestido. O retalho do vestido. É a mesma, disse o profeta assim, é o mesmo tecido, né? É o mesmo mas não tem azeite. Mas não tem azeite. É. Pois é, 8h17. Eu tenho uma questão aqui, um trecho da mensagem que a irmã Chayane gostaria que o senhor falasse um pouco sobre ele. Aqui, ó, convencidos, então preocupados, né? Quando ele fala, mas enquanto você dá a volta e diz, bem, isso é trabalho do pregador, não é trabalho do pregador, é trabalho de todos, correto,
Todo cristão nascido de novo tem esse mesmo espírito. O pregador pode ser dotado, mas isso é apenas um dom. Essa parte que eu tinha lido. Tá. Profetas e mestres, evangelistas e pastores, assim por diante, recebem o Espírito Santo e então um dom com o qual operar essas coisas. Mas Deus não tem filhos pequenininhos ou filhos grandes. Todos eles são filhos para Ele. Isso é certíssimo. E sua posição correta é estar sentado agora mesmo em lugares celestiais em Cristo Jesus com todo o poder. Então, aí a questão é essa, aqui, pastor, que ele fala do novo nascimento, ele fala do dom do Espírito Santo e fala de um dom que Deus dá ao quíntuplo de Efésios. Mas depois ele diz que são todos filhos iguais. Sim. O pastor é uma ovelha chamada, irmão. Ela está ligada no corpo. Ele é uma ovelha chamada para um ministério, um dom para conduzir a igreja, né? Mas o corpo está todo nivelado, é o que a irmã Chaene quer saber, né? É. Então o corpo não tem nenezinho, não tem ninguém pequeno. O corpo da igreja é todo nivelado, ó, no mesmo nível. Trabalham juntos, né? A igreja, quando ela é bem disciplinada e ela está atenta à mensagem do culto, ela trabalha em conjunto com o pastor, né? Para ter o melhor que eles podem fazer na igreja para testemunhar o evangelho, né? Então esse mesmo espírito que está no pastor está na igreja. É a mesma coisa. Não há diferença. O eleito não faz diferença porque o pastor também é uma ovelha. Só que ele é uma ovelha chamada. E agora, quando o profeta chegar, por exemplo, que nós todos vamos entrar em forma. Os dons, diz o profeta, vão ser tirados. Não sobe os dons, eles vão ficar aqui. São casca. Está entendendo? O que vai subir é o corpo batizado com o Espírito Santo. O dom. O dom é Deus mesmo, é Cristo mesmo, morando dentro do eleito. Vocês podem notar ali que em Atos 2,38, quando Pedro foi expedir o auxílio para Pedro, ele disse assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo e recebereis o quê? O dom, não dons. O dom é uma coisa e dons é outra. Por exemplo, nós olhamos para o profeta não tinha dons carismáticos, o profeta tinha um dom que desceu de Deus nele para esse fim de profeta, né? Para ser um profeta aqui na terra. Então, ele nasceu profeta. Aí está a diferença. Então, esse homem, sendo um profeta, ele não erra. Cada vez que ele erra, Deus corrige ele. Agora, os dons na igreja, Satanás pode usar todos. Todos. Né? Ele pode usar todos os dons, só que ele não pode entrar no dom que está no profeta. É dom. Ele nasceu com um dom, né? É um dom para trazer essa mensagem para nós. Então aí está a diferença, né? Mas ele também não é desigual a nós, ele é uma ovelha também. Ele vai chegar a hora que ele diz assim: eu serei um de vocês. Até ele levar essa noiva a apresentar Jesus Cristo, ele é o mensageiro da era. E no momento que ele apresentar a noiva, ele disse: eu sou um de vocês. Ali encerra o ministério dele. Mombrana está na sepultura em Jeffersonville e não encerrou o ministério dele. Se alguém pensa que é assim, está enganado. E vai ver que está enganado lá no fim. Se tentar discutir com isso, vai ficar sabendo. Porque ele ainda é profeta quando ele levantar. Certo? Ele virá a ti primeiro, e tu serás julgado pela palavra que pregou, e tu nos apresentará quem? Quem apresenta está fora de forma, irmãos. Vocês entendem que o exército é assim, ó. Quem apresenta a tropa é um homem só, que comanda 1000, vamos dizer. Um regimento todo. Então, veja bem,
Quando ele disse, tu nos apresentará, ele estará fora da tropa. E quando ele apresenta, ele diz, eu volto a ser um de vocês. Ali termina o ministério dele. O ministério do irmão Branham não terminou porque ele foi para a sepultura, não. Ele vai levantar. Amém. E quando ele levantar, ele tem uma terceira etapa aí pela frente e nós vamos estar juntos lá. Glória a Deus, aleluia. Quem crê, né? Eu creio. Vamos lá. Né? Nós temos aqui duas perguntas. O irmão Theo mandou uma, mas o Tiago, para fechar esse assunto, ele colocou aqui um comentário e uma pergunta, assim. Então, como ouvimos agora, fitas ou outros meios de levar mensagem não substituem a pregação do pastor que é vindicado pelo Senhor para abrir as entrelinhas para nós, mas para evangelismo será bem útil. Perfeito. O profeta diz que quem evangeliza é a igreja que evangeliza. Ela tem o evangelismo do entardecer, quer dizer, distribui um folheto, conversa com as pessoas, traz uma alma, porque no corpo da igreja tem pessoas sábias, tem evangelistas, e a Bíblia diz que aquele que ganha alma é sábio, ele tem sabedoria de Deus, como lidar com aquela pessoa. É um folheto, uma mensagem. Por isso que a Bíblia, Tiago disse, não se faz ex-mestre, porque às vezes a pessoa pensa que ela está querendo ajudar uma pessoa, ela vai estragar ela, né? Então isso tem que ser com cuidado, uma alma vale mais que o mundo inteiro, né? Então, mas todos estão com a mão no arado. Todos estão com a mão no arado para trabalhar até o fim. Amém. Né? Só vai terminar quando chegar ali. Então, no caso, na entrega do folheto, de uma fita, de uma mensagem, né? É evangelismo. É evangelismo. Igual. Agora, o pastor com o dom, que é o do quinto de Efésios, que vai tirando as dúvidas, indo para as entrelinhas, que é, no caso, a presença do pastor. Perfeito. Então aqui, ó, o evangelista, ele traz tudo que é espécie na rede. Ele lança a rede, ele traz tartaruga, ele traz tudo que é coisa, né? Até sereia vai pescar. Mas o profeta diz que os pescadores. o profeta diz que quem seleciona o peixe e coloca na mesa do dono é o pastor. Ele é o homem que vai peneirando, né? Peixe para cá, tartaruga volta para o mar. Então, Né? pastor, esse Por que às vezes Sim. você vê uma pessoa chega na igreja livre e fica assim um tempo. Daqui a um pouco sumiu. Voltou. Ele foi peneirado. foi pro mar de volta. João disse, saíram de nós porque não era? De nós. Era dos nós. Então, não é estranho você ver isso. Mas o peixe fica na mesa do dono. Não aguenta a palavra, né? Não aguenta, isso mesmo, né? Então, pastor, me diga uma coisa assim, o quinto de Efésios vai até o rapto ou vai para a terceira etapa também? O quinto de Efésios, irmãos, ele vai até a voz do arcanjo. Porque ele é comprometido com a palavra, né? Ele é um ministério que Deus levantou para aperfeiçoar a noiva. E a Bíblia diz que nós vamos aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Então o ministério do cantor estará funcionando ainda durante esse tempo. Na voz do arcanjo, vem os mortos, aí silencia. Glória a Deus. Vamos ter o pastor até aquele dia. Então tá. E o irmão Telmo traz uma pergunta. Irmão Telmo, Deus te abençoe, irmão Esse Telmo. rapaz tinha que estar aqui, né? Tinha que estar aqui com a gente. Então, na pergunta, pastor João, diga sobre o que a Bíblia fala sobre bateria na igreja, sobre a qual li algo que diz ser obra de Satanás. Comente sobre isso, lhe agradeço. Muito bem, irmão Telmo. Eu sou um que repudio isso. Não gosto. Você está comigo. Mas tem pessoas que eles colocam, o irmão Branco respeitou. Agora, o profeta da era não tinha isso na igreja. Ele não tinha esse tipo de música na igreja. Hoje modernizou. Parece que hoje esses hinos modernos não se toca mais com uma gaita,
Violão. Não se toca mais com pandeiro, né? Tem que ter uma bateria, chique, aquele negócio lá, né? Porque isso, o profeta, sabe o que eu vou dizer uma coisa a vocês? Pode que respeito os meus colegas, faça o que quiser fazer. Agora, o profeta diz que o eleito... Você vira aquela irmã ali na igreja? Uma irmã Cedeni? Acho que ela está na live, né? Deus abençoe a irmã Cedeni. Aquele profeta, que aquele é o verdadeiro movimento do Espírito Santo. Ele diz que o eleito não joga os quadris quando ele está na dança do Espírito. Parece que ela já vai bater uma coisa e dá outra. Parece um vento, uma brisa. O eleito não faz esses grandes barulhos que eles fazem aí com esses rock, né? Eu estava lendo, eu me assombrei essa semana ali, estava lendo, foi até bom tempo para esse assunto aí. Eu me assombrei do irmão Brana falar sobre o rock, irmão. Isso é uma negação contra a palavra de Deus. Eu não sei como é que essas pessoas vão responder por isso. Porque eles que é muito grave você negar a palavra. Ele disse lá, ele disse, diga o que eu disse. O que ele disse? Ele disse esses rocks. O que a bateria provoca? Um rock. E existem vários ritmos de rock, não é só um de ritmo. Mas se você vai ver, tem vários ritmos. Mas é rock. Então parece que aquela era da gaita, aquela era do violão, né? Aquela era do pandeiro terminou. Por quê? Por causa dos hinos modernos que não dá para acompanhar. Como esse hino que nós cantamos, quando lá do céu descendo, não é? Ele é um hino maravilhoso. Hinos que a gente vê assim da harpa cristã, outros hinos maravilhosos, estão deixando de cantar esses hinos. Mas por que isso? Se esses hinos salvaram almas de monte na era pentecostal. O que esses hinos gerados desta era estão fazendo? Trazendo o jovem cabeludo para dentro da igreja, barbudo. Dançarinas. Né? E o profeta diz que o rock balança os quadris. Aprenda o que eu estou dizendo aqui. Quando a pessoa fica daquele jeito, né? Vocês sabem, né? Se escabelando e vai lá no chão e volta, né? O que é isso? Nós estávamos ouvindo outro dia aqui, né? Você lembra? Quando o irmão ali estava falando ali, o irmão Brana falando que as pessoas que caem, não é Jesus que derruba. Não é? E lembra? Nós estávamos escutando aqui pela manhã outro dia. Não é Jesus que derruba. Gente, Jesus não derruba ninguém. Então nós estamos aprendendo assim a juntar multidões de gente. O que adianta trazer tudo que é espécie para dentro da igreja? E dizer que essa é a noiva não é essa, irmãos. Me desculpem, mas vocês vão ter paciência comigo. Se eu estou entendendo mal, eu estou entendendo a Escritura. Então isso é Escritura. Né? Viu? Né? A Bíblia diz que Davi dançou e atirou os pés, né? Mas atirar os pés é uma coisa, dançar no Espírito, nos movimentos do Espírito. Agora, quando entra nesse ritmo aí que o Montempo está falando sobre bateria, né? Eu não quero isso na igreja. Não quero. A gente chegou a ter isso no princípio, mas sempre toda a minha vida foi contrariado. Porque eu não gosto disso. Não gosto mesmo, eu prefiro ter um violãozinho lá, ó. Tão bom. Né? Do que ter coisa errada. O que eu vou gerar com coisa errada? Tem que dar conta um dia disso aí, ó. O Tabernáculo Brana não tinha, irmãos, isso aí. Tinham músicas de corda, o irmão Brana mesmo tocava violão, né? Não é? A esposa dele que tocava ele, né? Ela que tocava a primeira. É isso, é. Bandolim. Bandolim, isso mesmo, olha aí. Eu quando vejo a irmã Lucy tocando, para mim é a verdadeira adoração. Claro. Que ela tanto faz, conectar o violão ali ou não.
Hoje, está na mesma... eu estava pensando hoje, estava me Pensei. caindo um negócio em mim, assim, meu Deus, se Jesus fosse vivo, será que essas pessoas iam estar dizendo os que eles dizem para ele hoje? Aquela simplicidade que ele andava, né? Aquela pessoa sem aparência, sem formosura. Então dizem que Jesus derramou sangue, que Jesus fez isso, Jesus fez aquilo. Será que eles não seriam os fariseus modernos? Sim, com certeza. É por isso que eu acho assim, eu creio que as coisas devem ser coordenadas. O hino é uma adoração. Isso eu tenho visto, aprendido, tenho lido o irmão Brano ensinando que o hino é uma adoração a Deus. Exaltar a Ele. Quando lá do céu descendo para os seus Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, e chegou o grande dia do triunfar do meu Rei, pela sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Não é maravilhoso isso? Glorioso, glória a Deus. Hein? Amém. Deixamos de cantar esses hinos tão bonitos, tão precioso, né? Vamos abrir nossos olhos. Mas, Amém, Deus olha, eu abençoe. tenho lido aí, eu tenho visto coisas aí que o profeta repugnou. E hoje está sendo posto em prática em muitos lugares. Isso vai ser um perigo. Porque uma seleção, é como o irmão Brando disse, quando nós estávamos falando, quem tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, ele tem algo na alma que não entra lá. Não adianta, a coisa errada não entra lá. Não é? De maneira nenhuma. Isso vocês podem ver, foi uma live muito abençoada essa, né? É, glória a Né? Deus. Não sei se Glória já a temos... Deus. Já encerramos nossas perguntas aqui. Se o senhor tiver alguma palavra para dar de encerramento, para fechar aqui, está pelo senhor agora. Irmãos, Deus abençoe vocês. Eu fico feliz de ver vocês, né? Atentos. É glorioso demais. Se vocês me permitem, só um minutinho, eu gostaria de ler um parágrafo aqui dessa mensagem, pergunta e resposta, o 167. E se você disser bem, creio que eu pertenço à igreja, metodista ou batista, serei salvo de todas as maneiras? Tudo bem, irmão, está perfeitamente bem. Ainda estou chamando você de meu irmão, porque você crê em Jesus Cristo, bem correto. Então seremos irmãos e amigos do mesmo jeito. Não é por ser metodista, batista, são meus amigos. Amém. Aí você vê o entre linhas do que ele quer dizer. Mas estou somente trazendo a esta igreja, que pertence a ele, nesses poucos dias aqui, doutrinas da qual esta igreja se firma. Vem, é nisso que a igreja se firma. E se há um diácono aqui que não crê no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, e no batismo do Espírito Santo, nos dons do Espírito Santo, sendo manifesto, esse diácono, bem aqui, enquanto eu estiver aqui, não merece estar na igreja até que seja corrigido. Que coisa! Isso é certo. E a direção deve cuidar disso, exatamente. Essa igreja não é controlada por diáconos que ficam pondo leis, dando ordens. Ora,
Esta igreja é controlada unicamente pela Bíblia. Amém. Glória a Deus. Eu acho que estamos encerrando a live muito bem, né? Amém. E pelo Espírito Santo. Sim, Senhor. Assim estas coisas, cremos que esta é a doutrina desta igreja. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar então, irmãos. Se vocês têm alguma necessidade, Deus abençoe vocês. Quinta-feira regressamos com a nossa live, né? Amém. Glória a Deus. Sábado temos o culto aqui no Capão do Leão, né? Temos a escola na igreja e o culto domingo à noite. Tá bem? Então, Deus abençoe a todos, né? Querido Pai Celestial, Amém, Deus. Aleluia. grande Jesus Cristo, maravilhoso Senhor. Obrigada, Senhor, por Eu fico essa pensando, noite, meu Pai. Deus, como o Senhor é maravilhoso É verdade, conosco. Deus. O seu amor é muito grande, Senhor. É o ponto Amém, que não há Deus. como medir isso. Amém, Deus. Oh, Jesus, mas ainda cabe no nosso coração. Amém. Porque o Senhor se resume dentro de nós, sendo um Amém, Deus Deus. tão grande. Amém, Deus. E agora, Pai, toma o controle de cada pessoa aqui nessa noite. Amém. Obrigado pelas perguntas, Senhor. Amém. Obrigado pelos teus filhos ser tão atentos, tão Amém, fiéis a Deus. Ti, tão maravilhosos. Amém. Que o nome de Jesus Cristo seja exaltado entre eles. Amém. E eles Deus. sejam abençoados e poderosamente guardados por Ti. Amém. Dá-nos uma noite de paz, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado, Glória a Deus. irmãos. Deus abençoe a todos. Obrigado, irmãos. Deus abençoe.